Olá pessoal, chefe Cristiano Paiva e hoje, sabores do RS, e a gente vai preparar aquela receita especial, uma paleta de cordeiro, uma redução de vinho Malbec, musseline de batata, para acompanhar aquela farofa crocante de hortelã. Vem comigo, porque são 4 processos diferentes, que vai ser muito legal, você vai aprender e você vai replicar aí na sua casa, porque o nosso estado do Rio Grande do Sul tem as melhores riquezas, gastronomia e muita coisa boa nessa receita. Vem comigo! Na sequência, os nossos ingredientes para essa receita, como eu falei, são 4 processos diferentes. Aqui na nossa bancada a gente tem uma bancada organizada, mise en place organizado. Para você ter a execução perfeita na sua receita, tu tem que organizar primeiro o mise en place, fazer o checklist, fazer as compras e aí sim arrumar a mesa. Nossa mesa está arrumada aqui. Para a nossa farofa crocante, eu separei, pode ser farinha de mandioca, mas nesse caso aqui eu estou trazendo uma farinha panko. Vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer essa farofa de hortelã, farinha panko, manteiga, azeite de oliva e folhas de hortelã, que já está separada aqui. A nossa paleta de cordeiro, a gente tem a paleta, temos alho, temos ervas frescas, eu escolhi alecrim, tomilho e louro, sal e pimenta, vinho branco. Nós vamos temperar ela, depois eu mostro para vocês. O nosso musseline de batata são batatas frescas, que a gente vai colocar para cozinhar. Vai manteiga, creme de leite, noz moscada, sal e pimenta. É só isso. Depois eu mostro para vocês o processo, como fazer um bom musseline. Na sequência, a gente tem um caldo aqui, um caldo de cordeiro, que é o osso do cordeiro. Eu faço um início com aipo, cenoura, alho poró, e aqui já está adiantado esse processo. O que eu vou acrescentar aqui? O vinho tinto para fazer uma redução de vinho. Então, na sequência, a gente vai dar aqui na nossa receita. Cada processo acompanha, que você vai gostar muito de acompanhar essa receita. Vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é temperar a nossa paleta de cordeiro. Essa paleta de cordeiro aqui, eu coloquei uma peça, ela dá em torno de 1,5 kg, 1,8 kg, não mais que isso. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um banho de vinho branco primeiro. Eu vou colocar o vinho branco aqui, ó, para pegar o sabor. Vou colocar a forma aqui na minha frente. Nós vamos pegar 4 dentes de alho bem generosos. Vou colocar aqui. Vou pegar uma faca e vou dar aquela pancadinha. Aqui é assim, ó. Vamos amassar o alho. Esse alho aqui, nós vamos colocar no cordeiro com casca, não tem problema nenhum, não precisa tirar a casca. Isso aqui, nós vamos temperar ele assim. Colocar tomilho fresco, bastante tomilho, não te preocupa em colocar pouco. Alecrim, vamos colocar alecrim, folha de louro, vamos rasgar aqui as folhas de louro. Quero trazer bastante aromas e, sendo assim, vou colocar pimenta branca moída. Vamos colocar. O chefe está colocando bastante, não tem problema nenhum, porque isso aqui, esse cordeiro aqui, essa paleta de cordeiro, ela tem todo um preparo e precisa de muita paciência, porque a gente vai colocar durante 8 horas a 12 horas no forno. A que temperatura, chefe? A 140 graus. Mas, chefe, o senhor falou em 8 horas a 12 horas na refrigeração. Eu vou colocar 8 a 12 horas na refrigeração para esses sabores aqui ele pegar bem, e depois eu já vou explicar que eu tenho uma paleta aqui na panela, já com o processo adiantado que eu fiz na gordura de banha de porco. Pode ser gordura de pato, mas nesse caso eu usei gordura de banha de porco. Eu vou mostrar para vocês aqui. Enquanto isso aqui eu vou colocar na refrigeração e a gente já dá sequência mostrando como é que ficou a paleta. Como eu falei, tô pegando aqui a paleta. Essa paleta, gente, eu vou explicar para vocês.
Como eu temperei ela, já deixei uma peça ali, essa aqui eu já fiz o processo para adiantar aqui, porque ela precisa de 5 horas de cocção quente. Ela vai durante 5 horas, 140 graus, está ali na descrição da receita, na imersão da gordura, com aqueles sabores das ervas, alho, louro, tomilho, alecrim. Ela pega sabor, ela está desmanchando. O que eu vou fazer aqui? Daqui eu vou tirar e vou colocar numa forma. Vou colocar no forno para ela dar aquela secadinha, que eu vou tirar da imersão da gordura. Enquanto isso, depois a gente vai dar continuação aqui na nossa redução, no nosso musseline e na nossa farofa. Mas esse processo aqui, ele é bem... Tem que ter paciência, tem que esperar, tem que ter todo aquele preparo, aquela organização. Então, por isso que eu digo, organiza bem seu mise en place, tempo, processo, que aí você vai comer uma paleta de cordeiro desmanchando. Porque no nosso Rio Grande do Sul, a gente tem essas riquezas e aqui tá uma paleta de capricho. Vou mostrar para vocês, vou tirar aqui, ó, bem delicadamente. Olha aqui, ó, como é que ela ficou. Ela tá desmanchando. Se eu fizer assim com a mão, ó, olha aqui, ó. Nós vamos deixar essa melhor parte para o final. Então, vou deixar aqui ainda na gordura, depois eu vou colocar na forma, enquanto isso a gente dá a continuação na nossa receita. Deu água na boca, né? Fica comigo aqui, que é sucesso. Colocamos aqui a nossa paleta de cordeiro, nosso caldo de cordeiro aqui que eu fiz, um osso, deixei secar bem, coloquei aipo, cenoura, alho, como eu expliquei para vocês. Aqui só tá o caldo mesmo. E agora eu vou acrescentar um vinho tinto seco, Malbec. E nós vamos colocar aqui para reduzir. Quero trazer uma acidez, vou trazer tempero para cá, vou trazer sal, pimenta, vou certificar o que eu preciso melhorar no sabor desse molho. Vou reduzir aqui, vou aumentar a temperatura para reduzir ele. Enquanto isso, a nossa batata está aqui cozinhando, está quente, o chefe vai se queimar ainda. Vou tirar aqui a tampa, que já está fervendo. Nós vamos preparar a nossa farofa na sequência. Vou pegar aqui a nossa frigideira, azeite de oliva, vamos colocar aqui. Farinha panko, azeite de oliva, farinha panko. Esse detalhe aqui, pessoal, tem que prestar bastante atenção, porque tem que estar mexendo, senão vai queimar. E aqui a gente tem que trazer uma cor, uma crocância uniforme, ó. Vamos mexendo sem parar. O segredo é sempre mexer. Essa gordura aqui vai trazer bastante crocância para a nossa farinha panko, sabor também, por causa da própria azeitona. E falando em azeitonas, aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, a gente tem azeites de excelência. Temos azeite na Serra Gaúcha e tem aqui na nossa região aqui azeites maravilhosos. Então, procura sempre escolher um azeite de boa procedência, porque faz a diferença na hora do preparo do seu alimento. Aqui a gente puxa assim, ó. Vamos puxar aqui a farinha panko. Essa frigideira aqui também é muito prática, né? Ó, vai tirando aqui, ó. Aqui a gente não colocou nenhum tempero. Eu vou colocar sal e pimenta, vou botar um pouquinho de pimenta, trazer um pouquinho de aroma. Vou colocar o sal. Ó, trazer crocância. Chefe, por que tu faz isso? Para não queimar. Eu quero trazer por igual essa crocância e a cor ela vai alterando com o decorrer do calor. Ó, ó. Joga para frente, puxa. Ó. Aí. Tá aqui a nossa farinha crocante. Enquanto isso, aqui tem umas folhas de hortelã que nós vamos cortar na faca.
Farofa tá crocante, já criou aquela cor. Agora eu vou colocar a hortelã que eu cortei na faca. Bastante hortelã. Nós vamos misturar, trazer crocância e aroma da hortelã. Que com cordeiro vai super bem. Aqui a gente está trazendo o frescor da própria erva da hortelã, a crocância da farinha panko, o azeite de oliva que a gente colocou no início. Está pronta a nossa farofa, não precisa mais que isso. Já vou separar. Enquanto isso, a gente vai dar sequência agora no nosso musseline de batata, que já está quase no ponto, e a gente já vai preparar ele. Vem comigo! O Rio Grande do Sul é o principal estado produtor de ovinos do Brasil, com destaque para as regiões da campanha, fronteira, oeste e sul. A criação de ovelhas no Rio Grande do Sul é uma atividade bastante tradicional e pode ser voltada para a produção de carne, lã ou reprodução. Musseline a batata quase no ponto, falta 5 minutos aqui para nossa batata para a gente fazer o nosso musseline. Mas antes disso, nós vamos colocar aqui a nossa paleta nessa forma. Vou tirar da imersão da gordura, como eu expliquei para vocês no vídeo. Então, vou pegar aqui uma espátula, vou pegar a panela e vou trazer para cá. Ó. Essa parte aqui ela é bem delicada porque a paleta está desmanchando. Para quem gosta de uma paleta de cordeiro, esse confim aqui, ó, tem que ir bem devagar. Então, levou bastante cocção. Temperatura lenta. Vamos colocar aqui, ó. Olha só o brilho dessa paleta. Deixar aqui, vou tirar aqui a panela. Olha o brilho. Chefe, o que o senhor ainda vai colocar no forno? Porque agora eu tirei da imersão da gordura. Vamos deixar a gordura, ela vai dar aquele calor que eu preciso para depois para a finalização do nosso prato. Vou colocar no forno, temperatura de 140 para não agredir muito, para não ficar muito seca. Enquanto isso, a gente vai finalizar aqui depois o nosso musseline. Agora, vou conferir a nossa redução de vinho. Como eu já coloquei ali, ó, o caldo de cordeiro com vinho para reduzir. Vou provar para ver como é que tá a acidez, se eu preciso colocar mais alguma coisa. Tá bom, só precisa sal e pimenta. Vou colocar sal. Vou cortar caminho, já vou falar para vocês o que eu vou usar aqui para deixar um pouquinho mais espesso o nosso molho, né? Sal e pimenta. O segredinho é aquele, porque uma redução ela leva tempo, precisa de mais tempo, e aqui a gente vai cortar caminho, que também não muda muito não. Nós vamos usar aqui maisena e água, para a gente dar um corpo para o nosso molho. Aqui, vamos fazer isso aqui, tá vendo? Vou colocar. Aqui a gente vai trazer, ó, a gente coloca, vou deixar aqui, agora vai reduzindo. Depois eu vou certificar de novo como é que tá de sabor, porque eu botei sal e pimenta. Enquanto isso, vamos para o nosso musseline de batata e dar sequência aqui na nossa receita. A batata já está no ponto, já passou aqueles 5 minutos, vou tirar. Vamos colocar aqui a tampa. Enquanto isso, vou colocar aqui creme de leite nessa panela. Vou trazer creme de leite. Deixar aqui. Vou pegar aqui esse espremedor de batata. Nós vamos colocar aqui o seguinte, ó. É simples. Coloca a batata aqui. Pode colocar 3 de cada vez, não precisa muito. Vou deixar aqui, ó. Só espremer na hora. Enquanto isso, o nosso creme de leite está sendo aquecido.
Chefe, qual que é a diferença do purê de batata e do musseline? Purê de batata a gente finaliza só com leite, manteiga e bate no fouet para ele ficar bem aveludado. Aqui a gente está usando creme de leite. E chefe, o aligote. Simples, queijo. A gente usa 2 tipos de queijo para aligote. Então são essas 3 diferenças. Vou colocar aqui as batatinhas. Como eu falei para vocês, não é difícil de fazer isso aqui, é fácil. Escolhi esse acompanhamento com cordeiro que vai combinar super bem. Tá pronto aqui, já vou tirar essa panela daqui do fogo. Já tá pronto. Falta pouco. Uma paleta de cordeiro, para quem gosta, come bem, para 2 pessoas. Vou pegar o fouet. Eu gosto muito de usar o fouet para esse tipo de receita. Vou bater bem, ó. Aqui, ó. Aqui é braço, mais creme de leite. Vai ficar... Olha só isso aqui. Aqui eu vou colocar pimenta, sal, certificado de sal. Sempre na construção de sabores é importante uma farofa, o molho, musseline e a paleta, você construir sabores que não sobressaiam um do outro. Para ter o equilíbrio na hora de você trazer para o seu paladar, é importante isso. Você trazer o equilíbrio para cada acompanhamento desse prato. Senão, rouba a cena, né? Vou provar esse musseline de batata aqui, ó, que deve estar uma... Detalhe, mais um toque de sal. Isso aqui tá muito bom. Olha aí, nossa redução, nossa farofa, nossa paleta. E assim a gente dá continuidade aqui e vamos para aquele empratamento final, que é um momento tão esperado. Pessoal, chegou aquele momento tão esperado, está pronto aqui os nossos processos que a gente preparou nessa receita, musseline, redução, farofa e a nossa paleta de cordeiro. Vou ali buscar ela agora no forno, o nosso cameraman vai apontar ali, tirando do forno daquele jeito, com aquele brilho. Atualmente, a maior parte dos produtores gaúchos tem focado na produção de cordeiros para carne, devido à maior rentabilidade do mercado. O estado concentra o maior rebanho ovino do Brasil. Olha aqui, eu tenho que ter cuidado. Deixa eu tirar aqui essa forma. O que eu vou fazer? Nós vamos fazer a montagem. Cordeiro, paleta de cordeiro, 5 horas no forno 140 graus. Aqui está o nosso musseline. Nós vamos fazer 2 tipos de empratamento. Um num prato mais claro, para sobressair o molho, e outro um fundo mais escuro. Vocês vão ver a diferença. Tá aqui, ó. Vou tirar aqui o nosso fouet. Vou fazer da seguinte forma. Primeiro empratamento. Vamos colocar esse musseline assim, ó. Vamos abrir. Aqui, ó. E o segundo, vamos colocar no meio, centralizar bem no meio. Aqui. Vou separar. Veja a diferença de um para o outro. E aqui, ó, vou fazer isso aqui com a colher, ó. Vou virando devagar. Vamos abrir aqui. Aqui a gente vai separar agora um pedaço dessa paleta. Olha o detalhe, preste bem atenção.
Olha só isso aqui. Tá desmanchando. Tá um espetáculo. Olha o que que faz. Olha só isso aqui. Tá um espetáculo, gente. Faz essa receita na sua casa. Vou colocar essa peça bem aqui, ó. Olha que lindo. Essa outra aqui. Vamos fazer o seguinte. Isso aqui, ó. Olha só o osso. Presta atenção no osso. Ossinho limpinho, sem dificuldade nenhuma. Ó, o osso limpo. Aqui, vamos tirando o outro osso. Isso aqui tá lindo demais. Isso aqui tá um espetáculo. Vamos tirando aqui, ó, a carne, ó. Ô, chefe, não vai sobrar? Não, não vai sobrar, não. Olha aqui. Então, veja bem, detalhe. Separado, osso, osso, aqui osso e osso. Então a gente só tem a perfumaria, que é a proteína principal, o cordeiro. Aqui eu vou fazer uma montagem bem centralizada. Como eu falei para vocês, dá para 2 pessoas tranquilamente, ou 3. Tá, 2 tratamentos diferentes. Aqui agora eu vou pegar a nossa redução de vinho e eu vou dar aquele toque final. Olha só isso aqui, gente. Pega bem aqui, meu querido. Olha aí. Aquele cordeirinho desmanchando. E aqui assim, ó. Agora vamos finalizar o outro. Vamos colocar assim por cima, ó. 2 empratamentos diferentes. Aí vai dar criatividade aí na sua casa, né? Tá, colocamos o musseline, o nosso cordeiro. Agora vamos dar aquele toque de farofa. A farofinha de hortelã, ervas frescas. Aqui a gente pode colocar aqui desse lado. Fazer desse outro lado aqui. E aqui também. Aqui eu vou fazer diferente. Vamos trazer por cima dessa peça de cordeiro. Também fica legal. Vamos dar aquele toque de azeite verde. Aqui, ó, trazer cor. Aqui também. Vamos trazendo cor. E aquele toquezinho de uma erva. Aqui eu vou colocar um tomilho. Para finalizar esse aqui com alecrim. Chefe, o certo é colocar decorações que você pode ser comestível, sim, verdade. Mas aqui é só aquele toque, só para dar aquela perfumaria. Pessoal, chegou aquele momento tão esperado, aquele cordeiro aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, aquela batata também que é da terra aqui do nosso sul, farofa, hortelã. A gente tem riquezas aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul e eu vou fazer aquela prova final e eu tô aqui com dúvida se eu vou provar mas eu vou provar aquela parte, porque aquela primeira parte que eu tirei da paleta de cordeiro, isso aqui tá demais. E aqui tem a outra parte que é o garrão do cordeiro, que também é muito saboroso. E eu vou dizer para vocês, isso aqui tá desmanchando. Olha só o detalhe. Vou fazer isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou desmanchar a nossa paleta, separar com a farofinha que tá aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó, com molho, musseline que tem a gordura e vou dizer para vocês, isso aqui com o vinho da nossa Serra Gaúcha vai super bem. E até a próxima receita. Tchau, tchau para vocês. Grande abraço.